Entregando, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Quem for achando, por favor, fica de pé. Vamos ler juntos, vamos fazer a leitura em voz alta, os irmãos podem acompanhar uma leitura silenciosa. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha, Jair, o senhor Naécio está chegando, prega logo para a Naécio. E diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pai querido, te damos graças pela leitura aqui da tua palavra e pedimos a tua bênção para o nosso tempo devocional. Ajuda-nos, ó Pai, a entender tua palavra. A tua palavra é poderosa, teu Espírito Santo ilumina-nos para que possamos entendê-la. E nós nos colocamos, ó Pai, quando vamos ler, estudar, nos colocamos inteiramente à mercê do Senhor, para que o Senhor possa nos guiar, Pai, possa mudar nosso entendimento, possa fortalecer a compreensão das verdades que nós já temos, e nós possamos então ter essa palavra como princípio, como alicerce, como fonte de toda a nossa vida. Pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vai sentar, queridos. Nós vamos fazer um intervalozinho aqui da nossa cronologia para a gente ver 3 princípios que eu apresentei aqui no dia do culto, do culto de abertura do CBD. Na quinta-feira tivemos o culto e eu apresentei 3 princípios bíblicos e que se tornaram então distintivos dos batistas, porque nós como batistas nós temos um princípio de que toda a nossa doutrina, tudo que nós fazemos está baseado nas Escrituras. A história dos batistas vem, nós cremos, da época dos apóstolos. A igreja primitiva seguiu o rumo de obedecer a palavra de Deus, e isso permaneceu por 2, 3 séculos, até que o cristianismo se desviou, criando esse sistema apóstata, que é o catolicismo romano, já do século IV. Mas os crentes do século II, do século III, e quando chegou a grande apostasia do século IV, os crentes permaneceram. Eles foram perseguidos, eles foram ameaçados, eles tiveram que fugir muitas vezes, ficaram em pequeno grupo, mas eles ficaram perseverando, pregando a palavra, pequenas igrejas, pequenos grupos. E quando chegou a época da reforma, os batistas já existiam, porque eles vinham lá da época da igreja primitiva. Então, o que aconteceu com a reforma foi porque a reforma ganhou um sentido político, e aquelas grandes igrejas reformadas ficaram sendo protegidas por alguns estados. Então nós, os batistas, que éramos muito perseguidos, tivemos agora esse apoio da reforma também, apesar de sermos perseguidos também pela reforma algumas vezes, mas ganhamos essa liberdade religiosa. Mas nós não, os batistas não são da época da reforma, os batistas vêm antes da reforma. E nós nos consideramos assim, porque
os princípios, os ensinamentos da Bíblia, e para a igreja, no sentido do Novo Testamento, os batistas sempre defenderam esses princípios. Não porque eram princípios batistas, mas porque eram princípios do Novo Testamento. O primeiro princípio é esse que nós falamos agora, 2 Timóteo 3, 16, 17. Qual é? É que nós podemos dizer que toda a base, a nossa base, a base de todos os princípios, todos esses alicerces, dependem desse fato de que nós cremos na suficiência das Escrituras. O que diz aqui 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura, quer dizer, a Escritura inteira, de Gênesis até Apocalipse, é divinamente inspirada. Deus é que deu essa palavra e ela é proveitosa. Ela então serve para ensinar, ela serve para repreender, ela serve para corrigir e ela serve para instruir em justiça. Então, se a palavra de Deus foi dada para nos instruir, nós seguimos as instruções da palavra de Deus. Nós chamamos isso o princípio da suficiência das Escrituras. Como é que a Reforma chamou esse princípio? Sola Scriptura. A Reforma chamou esse princípio de sola Scriptura. O que é sola Scriptura em latim? É somente a Escritura. Os reformadores entenderam também que para a vida da igreja e para a nossa vida espiritual, para nós agradarmos a Deus, para nós obedecermos a Deus, nós temos uma única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Então, está baseado em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Estabelece que toda a doutrina e prática do povo de Deus estão estabelecidas e alicerçadas nas Escrituras Sagradas. Nós não criamos princípios, nós não inventamos leis, nós não cunhamos modelos, nós não instituímos ordenanças, nós apenas aprendemos na palavra e nos esforçamos por praticar e ser fiéis, porque confiamos que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, versículo 4. Então, esse princípio é a base de todas as coisas, de todos os outros princípios. Qual é? É que todos os ensinamentos que nós vamos buscar estão aonde? Na Bíblia. Qualquer outra coisa que nós tivermos, que não estiver na Bíblia, são dispensáveis, podem ser usados ou não usados, podem cair de moda, podem ser modernos, depois ficar antiquados, mas os princípios bíblicos não, eles são para todo o sempre. Nós cremos que, como 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz, o que a Bíblia ensina é tudo que nós precisamos para a nossa vida, para agradarmos e servirmos a Deus. Vejamos alguns mais importantes princípios neotestamentários que os batistas defendem. Será que você pode entender e defender isso? O princípio bíblico número 1 é o princípio da independência da igreja local. A 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, olha, uma palavra ou duas palavrinhas só fazem toda a diferença numa doutrina. Olha o que ele diz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, e como por toda parte ensino em cada igreja. Olha a expressão: eu ensino em cada igreja. Por que cada igreja? Porque não colocou assim no plural, ou como eu ensino na igreja. Ele quis colocar cada igreja, porque cada igreja é uma igreja. Cada igreja
é uma unidade independente e autônoma. O projeto de Deus, né, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e subiu ao céu, o projeto de Deus é que o Espírito Santo viria para fundar a sua igreja. Esse é o sentido de uma igreja total, universal. Começou em Pentecostes e só vai concluir no arrebatamento da igreja. Mas essa igreja chamada universal, que abrange toda a história de Pentecostes até arrebatamento, ela se torna visível, real, palpável, ela tem cara em cada igreja local. Nós não juntamos 2, 3 igrejas, 10 igrejas, 100 igrejas, 1000 igrejas para formar uma igreja, porque cada igreja já é uma igreja. Então expomos assim, para ter uma ideia boa. Cada igreja é uma igreja autônoma, independente, completa em si mesma. Uma igreja pode ser grande ou pode ser pequena. Uma igreja pode ter, a minha igreja de 5 mil membros, e tem igreja com 30 membros. A igreja com 30 membros, o que ela é? Uma igreja. Uma igreja com 5 mil membros, o que ela é? Uma igreja. Cada igreja é completa em si mesma. Olha, a ilustração que Jesus Cristo deu, comparando a igreja com o corpo de Cristo, é maravilhosa. Sabe por quê? Você já viu uma pessoa bem baixinha? Bem baixinha? Bem baixinha mesmo? Já viu? Uma pessoa bem baixinha. Você pega uma pessoa bem baixinha, um adulto, estou falando. Não é tipo sincero não, mas um baixinho. Você é dessas pessoas pequenininha. Ela é um corpo. Ela é um corpo completo. Você pega um homem zarrão de 2 metros de altura. Ele é um corpo. Tudo que tem naquele corpinho tem no corpão. E o corpinho funciona tão bem quanto o corpão. Que tamanho é o coração? Que tamanho é o fígado? Que tamanho é as pernas? Não importa. O importante é que todos os órgãos estão ali e formam um corpo. Ele não precisa ser grande para ser um corpo. Mesma coisa criança. Uma criança quando nasce, ela já é um ser humano, não é? Já nasce, já é um ser humano, mas olha, tem tanta coisa ainda para crescer nela, não importa, ela já é um corpo. Assim também é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada igreja é um corpo, não importa se é grande ou se é pequeno, o importante é que cada um é um corpo. Tem tudo ali que o Senhor quis colocar para que pudesse viver, desenvolver e cumprir o seu papel, né? Você vê um baixinho bem pequenininho, né? E tem 10 filhos. Por quê? Porque é completo. Já pode reproduzir, já pode cumprir o papel que Deus deu para ele. Assim também a igreja. Olha, eu quero mostrar isso, que eu acho isso aqui. Tanta gente não conhece essa verdade. Cristo é a cabeça de cada igreja local, e os crentes que se unem em pacto com ela são membros desse corpo. Vamos pegar nossa Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Era uma igreja local, não era uma igreja? Era uma igreja local. E ele diz:
O que era a igreja de Corinto? Era uma igreja como a nossa, que estava na cidade de Corinto. E o que ele diz acerca daqueles irmãos daquela igreja? Ora, vós sois o corpo de Cristo. O que é vós? Vós é a segunda pessoa do plural. A gente quase não usa mais o vós, a gente usa o vocês hoje em dia, né? A gente pega o pronome de tratamento, você, e usa na segunda pessoa. A gente usa muito isso. Então, para ficar facilitar, vamos usar o vocês na linguagem mais comum. Vamos lá? Ora, vocês são. Falando de quem? Dos crentes da igreja de Corinto. Vocês são os corpos de Cristo. Os corpos de Cristo. Não, vocês são o corpo de Cristo. Aquela igreja era o corpo de Cristo. Se ele escrevesse para a igreja de Efésios, o que ele diria? Vocês são o corpo de Cristo. Escrevendo então para a igreja de Filipenses, de Filipos, aos Filipenses, o que ele diria? Vocês são o corpo de Cristo. Porque cada igreja local é o corpo de Cristo. Se nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, quem é a cabeça desse corpo? Cristo. Quem é a cabeça então, vamos botar no primeiro século. Quem era a cabeça do corpo de Cristo da igreja de Corinto? Cristo. Quem era a cabeça do corpo da igreja de Éfeso? Cristo. Cada igreja é o corpo de Cristo, e em cada igreja Cristo é a cabeça da igreja. Privilégio, né, gente? Grande privilégio. Não importa se a igreja é grande ou pequena, a igreja é corpo, e Cristo é o quê? A cabeça da igreja. Cada igreja é corpo de Cristo. O inteiro está presente em cada igreja local. Se Cristo é a cabeça da igreja, não pode haver liderança humana acima da igreja. Sua assembleia, a reunião oficial dos seus membros, é o corpo atuando de forma visível e é a sua autoridade máxima, só vamos falar autoridade máxima humana, né? E tem que prestar contas apenas à cabeça, que é Cristo. A nossa igreja realiza uma assembleia, certo? Então nós decidimos isso, aquilo e tudo mais. Nós realizamos a assembleia porque nós cremos que nós somos o corpo de Cristo e que nós, baseado na palavra da nossa liderança, que é a cabeça de Cristo, nós devemos fazer a sua vontade. Quem tem autoridade acima de uma assembleia de uma igreja local? Humano? Ninguém. Porque só quem está sobre esse corpo é a cabeça, que é Cristo. Se alguém fica acima do corpo que não é Cristo, é o que nós falamos aqui na quinta-feira passada, tem que decepar a cabeça, tem que tirar Cristo da liderança da igreja. Vamos ver algumas repercussões disso. Qualquer ingerência externa é uma afronta à administração de Cristo através do Espírito Santo, que ele é o seu substituto nesse período. Jesus Cristo disse em João 14,16: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o outro Consolador. Quem está administrando a igreja do Senhor é o Espírito Santo. Ele é a cabeça e a ordem vem através do Espírito Santo para a vida do corpo. Por isso, as igrejas batistas não se unem de maneira a formar uma igreja nacional ou mundial.
Você sabia disso? Os batistas não se unem uma igreja com a outra, ou muitas igrejas não se unem para formar uma igreja só. Porque se fizer isso, 4 igrejas, 5 igrejas se unem para formar uma igreja só. Então quem vai ficar acima de cada assembleia daquelas igrejas? Uma pessoa. E se ficar acima da assembleia, decepou, tirou Cristo, que é o cabeça da igreja. Então como é que acontece e o que nós fazemos? Falamos aqui, por isso as igrejas batistas não se unem de maneira a formar uma igreja nacional ou uma igreja mundial. Por exemplo, Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se chama Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque todas as igrejas que tem no Brasil inteiro fazem parte dessa Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma igreja nacional, em que as igrejas locais estão submissas a ela. Olha só que coisa terrível. Você pega uma igreja, tem igreja presbiteriana aqui na Mata Ceará, igreja presbiteriana Betel. Tem ali no Abiscoito do Rio Branco, tem a primeira igreja presbiteriana aqui na Abiscoito do Rio Branco. Lá tem um pastor. Se a igreja de lá, a igreja presbiteriana da Abiscoito do Rio Branco, quiser tirar o pastor, eles não podem tirar o pastor. Sabe disso? Não podem. Por quê? Porque eles estão submissos à liderança nacional. Então, a Assembleia de lá, se decidir uma coisa, tem que ter o aval de um outro órgão. O que aconteceu? Tiraram a cabeça daquela igreja. O Cristo não é mais a cabeça da igreja. A cabeça se tornou aquele órgão que foi tirado lá, foi tirado. A Igreja ICEB, Igreja Cristã Evangélica do Brasil, é outro exemplo. Igreja Metodista do Brasil é outro exemplo. Igreja Anglicana ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Você já sabe, nós temos a Igreja Católica aqui, não temos? Se essa comunidade todinha aqui quiser tirar um padre dessa igreja, não pode. Porque essa igreja tem uma cabeça. A cabeça quem é? É o bispo que fica ali na catedral. Pode ser o que ele fizer, aqui não tem nenhum poder, porque o bispo é a cabeça deles. E se o outro cabeça lá de Roma mandar no bispo, aí é que não pode fazer isso. Esse princípio foi um princípio que ficou sendo adotado a partir do 4º e 5º século, em que descaracterizou o que é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual é o propósito de Jesus Cristo? É que o Evangelho fosse sendo pregado e fosse sendo fundado igrejas, e cada igreja iria trabalhar para fundar novas igrejas, e cada igreja fundada fosse o quê? Autônomas, independentes e completas em si mesmas. O sistema metodista funciona bem? Funciona, sabe? Do ponto de vista humano é melhor que o nosso batista. Eu sou pastor batista, né? Aí você diz, não estou gostando desse pastor não, o pastor está demorando demais na mensagem dele, fica pregando para ele todo tempo. Vamos tirar esse pastor, nós somos metodistas, tá certo? Aí vocês mandam uma carta, fazem uma reunião, mandam uma carta para o bispo metodista tem bispo. Aí o bispo disse, tá bom, eu vou tirar o pastor Nogueira de vocês aí. Aí o bispo chegou para mim e disse, olha, aí eles não estão gostando de você, se eu quisesse eu deixaria você lá. Mas também não estou gostando de você também não, você vai sair.
bispo, e agora o que é que eu faço, bispo? Não tem problema. Você vai ficar sendo mantido e até que eu arranjo uma nova igreja para você. Pega a sua esposa, Margarida, vai passear, passar 3 meses fora, passeando, certo? Você não vai perder seu salário, você não vai perder nada, e eu vou arranjar, nomear uma nova igreja para você. Legal, não? Agora, eu aqui, Batista, coitado de mim. Os irmãos com raiva de mim e me tiram na próxima assembleia. Aí diz, pastor, tchau, tchau, bênção. E outra coisa, sai daqui amanhã. Sabe como é que eu saio? Como é que eu saio daqui? Com a mão na frente e outra atrás. Não tem nem um bispo para me reclamar. Não tem ninguém para me dar. Se a igreja disser não, e vai sair e não tem nada de indenização não. Já ganhou demais aqui. Já ganhou foi muito, porque já foi bom demais, já ganhou foi demais. Já está gordo, está tudo bem aí. Né? Não vai ter nem indenização não. Vou dar um prazo, pastor, até o dia 28. Né? A quem eu vou reclamar? A quem eu vou exigir meus direitos? Sabe a quem? A ninguém. Mas esse é o sistema de Deus. Seja nele quem quer. Pastores católicos são muito melhores assistidos pelo sistema deles. Mas Deus não quis desse jeito. Deus colocou que seria autônomo, independente. Ou ruim ou bom, não interessa, é de Deus. A igreja chegar na assembleia, pastor, resolvemos lhe dar 3 vezes mais do seu salário. Rapaz, estou acordando agora. Tá. Pode? Pode. Faz. E ela decide. Aí eu digo que, Senhor, obrigado, Senhor, por aquela igreja, meus irmãos, o Senhor operou. E a igreja pode dizer também, tem 3, ou quer 3, vamos dar 3 meses para você sair. Né? E o que é que o pastor diz? Senhor, o Senhor dirige a tua igreja e vai ser assim mesmo. Porque cada igreja local ela é autônoma, independente e ela completa em si mesma. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo que o Senhor tem nos dado de podermos estudar a doutrina e as suas próprias repercussões na nossa vida. E nos ajuda, ó Pai, a crer nisso, que o teu princípio já foi dado. Nós não precisamos inventar, não precisamos criar, não precisamos melhorar. O que precisamos fazer é obedecer. Ajuda-nos a entender isso, ó Pai. Ajuda-nos a compreender a nossa fé, para que nós tenhamos uma fé segura no que a tua palavra ensina. Nós pedimos isso, ó Pai. Queremos orar, Pai, pelo nosso irmão Jaime, que sofreu esse pequeno acidente, parece morre, precisamos de uma cirurgia. Te pedimos que o Senhor possa abençoá-lo, possa guardá-lo, possa ser que esse problema possa ser resolvido e ele possa até voltar ao nosso convívio, até a aula de quinta-feira aqui, vamos ter o CBDC aqui dentro. Também, Pai, queremos agradecer pela bênção que a Ana nos contou, de que estava recebendo a cesta básica e foi cortada justamente quando ela não mais precisava. E o Senhor sustentou e aguardou durante todo esse tempo. Tua serva agradece pelo teu cuidado. Nós somos gratos por isso, ó Pai, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.